Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Amigos de Deus. Quero ler com os irmãos um texto que está lá em Tiago, no capítulo 4. Eu quero ler dos versículos 4 até o 7. Está escrito assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amados, quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos que é uma palavra, né, bem específica para quem já é crente. Algumas pessoas meditam nas escrituras de Tiago e não conseguem conciliar essas escrituras com a graça de Deus. Tem algumas pessoas que evitam falar algumas coisas de Tiago, que dizem, parece que nem está debaixo da graça, que nem está debaixo do favor de Deus, da vida completa que Cristo Jesus conquistou para nós. E é bem pelo contrário. Essa carta de Tiago ela é muito prática, ou seja, é uma carta que nos ensina a vida prática comum da nossa rotina, do nosso dia a dia. Como que a gente vai viver e desfrutar essa vida completa que Cristo Jesus já conquistou para nós? Tendo atitudes práticas. É por isso que em Tiago vai falar, se você, a fé por si só, se ela não for acompanhada de obras, ela é uma fé morta. Por quê? Porque toda verdadeira fé em Cristo Jesus vai resultar em boas obras. Se não resultar em boas obras, então ela é uma fé que ela é morta, ela não é uma fé inoperante. Então é uma carta muito prática. Eu gosto de estudar a carta de Tiago por isso, porque ela é uma carta que nos ensina a vida prática do nosso dia a dia. Então aqui nós vemos, é um texto forte, né? Ele começa falando adúlteros, né? Tem outra versão que fala infiéis. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Eu creio que nem eu nem você queremos ser inimigos de Deus, né? Pelo contrário, como o tema do devocional de hoje, nós queremos ser amigos de Deus. Eu creio nisso, que eu e você desejamos isso. E como que nós nos tornamos amigos de Deus? Então, aqui, amados, nós temos uma aplicação muito prática para a nossa vida. Então, o que é o adultério? É alguém trocar, vamos trazer aqui o adultério dentro do casamento. O que é o adultério dentro do casamento? Para nós entendermos o que Deus está falando aqui, porque Deus sempre, ele exemplifica o relacionamento dele conosco por meio do casamento, né? Ele chama Israel a sua mulher e ele chama a igreja a sua noiva. Então, Deus ele sempre lida conosco com relação ao casamento. Ele sempre se apresenta e faz esses exemplos do relacionamento dele conosco por meio do relacionamento de marido e mulher. Então, o que é o adultério dentro do casamento? É um dos cônjuges trocar o seu cônjuge por outro, mas não simplesmente trocar, pode ser trocar de ir embora e ir viver com outro, mas muitas vezes é trocar querendo viver com os dois ao mesmo tempo, né? Está traindo o esposo ou está traindo a esposa e quer continuar lá com seu amante ou sua amante. Então, isso é o quê? É adultério. É uma divisão do coração. Agora, o coração daquele cônjuge não está mais só para o seu esposo ou para a sua esposa. Agora o coração daquele cônjuge já está dividido entre o cônjuge e entre outra pessoa. Isso é o quê? Isso é adultério. E a Bíblia fala que adúlteros, parece que é uma palavra assim forte, né, amados? Mas Deus nos ensina assim. Muitas vezes nós precisamos de algumas palavras bem fortes assim para ver se a ficha cai e a gente se alinha, né, com a vontade de Deus para nós. Então, adúlteros, quando nós lemos os versículos anteriores, por que ele faz
enfatiza isso chamando de adúlteros, porque ele vai dizer nos versículos anteriores, vocês não sabem que as guerras, as contendas que há entre vocês, as paixões que guerreiam dentro de vocês, isso tudo vem dessa ganância que vocês têm, dessa vida adúltera que vocês têm? Então é por isso que ele chama adúlteros. E ele começa a explicar aqui, nos dizer assim, ó, se você quer ser amigo do mundo, você vai se fazer inimigo de Deus. Ou seja, se você trocar Deus por qualquer outra coisa, ou tentar conviver com Deus e com o mundo ao mesmo tempo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai perder a sua amizade com Deus e vai se tornar inimigo de Deus, porque Deus é um Deus zeloso. Quando fala que ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. O Espírito Santo é um Espírito zeloso. Esse aqui não é o ciúme carnal, amados. Esse aqui é o ciúme que vem de Deus. É um ciúme que é um zelo. Nós pertencemos a Deus. O Senhor, ele deseja que nós sejamos exclusivos dele. Qual marido casa com uma mulher ou qual mulher casa com um marido querendo dividir o seu cônjuge? Eu creio que todo marido e toda esposa quer a exclusividade. Eu me caso para quê? Para ter a exclusividade do meu marido. Eu quero ser exclusiva dele e que ele seja exclusivo meu. Correto? Eu creio que isso é na vida de todo mundo. Eu creio que todo casal que está ali fundamentado na vida com Deus quer isso. Hoje em dia nós temos visto aí um ensino do mundo tão deturpado, tão corrompido, que as pessoas acham muito normal ter vários parceiros, várias pessoas, não ser de ninguém. Eu não sou de ninguém. As pessoas acham que isso é lindo, né? As pessoas estão achando, o mundo está achando que isso é lindo. Não, isso só vai trazer destruição. Agora, Deus, o relacionamento que ele quer conosco é assim também, um relacionamento de exclusividade. O que significa esse relacionamento de exclusividade, amados? É que nós priorizamos e colocamos Deus acima de qualquer coisa na nossa vida. Nós não vamos trocá-lo por nada. Não vamos trocá-lo por nada. O nosso coração será inteiramente de Deus. E aí alguém pode dizer, Catiane, mas muitas vezes nós somos tentados, o mundo nos oferece muitas coisas, como que eu vou me manter sendo amigo de Deus sem trocar, às vezes posso trocar ali meio que inconsciente, né? Pode ser alguém que diga isso. Esse mesmo texto já nos dá a resposta, amados. Aí continua a escritura ali no versículo 6 dizendo, mas ele nos concede graça maior. Olha que incrível isso. Ou seja, você quer ser amigo de Deus, você não quer ser infiel a Deus, é por meio da graça maior concedida pelo Senhor, para mim e para você, que nós vamos nos manter sendo amigos de Deus, sendo fiéis a Deus. É por meio da graça dele. Aí ele diz, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, quer ser amigo de Deus? Receba plenamente a graça de Deus através de uma rendição, através da humildade. Ou seja, nós podemos resumir tudo isso daqui no versículo 7. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Amados, a infidelidade, as propostas do inimigo, do mundo para nós, são sempre para nos tornar adúlteros para com Deus. Sempre para nos tornar infiéis para com Deus. E essa palavra nos ensina que para nós permanecermos fiéis, ou seja, permanecermos amigos de Deus, somente é possível por meio da graça de Deus. Ele nos concede graça maior. Por isso que ele concede graça aos humildes. Mas aos orgulhosos ele se opõe. Outra versão diz ele resiste aos orgulhosos. E aqui nós podemos ter uma aplicação bem prática para a nossa vida. Por exemplo, você
está sendo tentado, seja na área que for, seja na área da imoralidade, da ganância, seja no que for, você está sendo tentado a fazer algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Quando você reconhece isso e se rende a Deus e se sujeita a Deus, Ele te concede graça. Para quê? Para vencer isso. Ele te concede graça para que você não seja infiel, para que você não adultere para com Deus, para que você não seja um adúltero. Olha que incrível isso, amados. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Agora, por que nós temos visto muitos e muitos e muitos que se dizem cristãos e que nós olhamos a vida deles e a vida deles nos revela que eles são adúlteros, eles têm um coração adúltero, têm práticas adúlteras, são infiéis a Deus. Mas por que eles estão vivendo assim? Porque eles estão alimentando um coração orgulhoso. O que é alimentar um coração orgulhoso? Um coração egoísta, que confia em si mesmo, que confia na própria capacidade. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, o que nesse pecado eu nunca vou cair? E a Bíblia diz assim, quem está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, eu não posso crer na minha força, jamais vou cair nesse pecado. Não, eu posso crer, o meu Deus me fortalece, me concede graça para que eu não caia nesse pecado. Mas você já viu aquelas pessoas que se vangloriam de si mesmas? E nós já vimos, né, várias vezes aqui, o orgulho precede o que? A queda, a destruição. Por quê? Porque Deus se opõe, Deus resiste. Mas quando nós reconhecemos a nossa incapacidade diante de Deus e reconhecemos que só somos capazes e fortes nele, a graça dele nos capacita. Isso se manifesta também, amados, não só na nossa relação vertical com Deus, mas na nossa relação horizontal, porque a nossa relação com Deus muitas vezes se manifesta através da nossa relação com as pessoas. Vou dar um exemplo prático aqui. Você discutiu com alguém da sua família, com seu cônjuge, com seu pai, com seu irmão, com sua irmã, não sei, você discutiu com alguém e você diz assim, mas não fui eu que errei, quem errou foi ele que errou comigo, ou foi ela que errou comigo. E aí você sente assim no teu coração, mas eu vou lá pedir perdão. Eu vou lá pra gente se reconciliar. Mas aí de repente vem o orgulho e começa a falar pra você: "Pare com isso. Vai lá se humilhar de novo, vai lá pedir perdão de novo. Não, não foi você que errou. Foi ele ou foi ela que errou com você. Não vá lá pedir perdão." E aí você alimenta o coração orgulhoso. E aí, por você alimentar o coração orgulhoso, você não vai receber a graça necessária para vencer essa situação. Agora, se você for lá e pedir perdão, mesmo que você ache que não tenha culpa, que não foi você que fez, se você for lá com o coração rendido, dizendo assim: Senhor, é minha família, principalmente se for família de Cristo, amados. Sabe, somos irmãos em Cristo. Além de família de sangue, somos irmãos em Cristo, somos família de Deus. Senhor, eu vou lá. Eu quero a reconciliação, eu não quero ficar assim, não quero permanecer assim. Eu vou lá. E aí você vai lá e recebe o que do Senhor? Graça. Graça para ser instrumento de reconciliação, de restauração, de vida. E aí você vai se tornando cada vez mais o que? Amigo de Deus. Amiga de Deus. Porque você se sujeita a Deus. Você se sujeita a Deus. Amados, isso é maravilhoso. E Deus nos dá essa graça. Não tem situação que nós não possamos vencer. Não precisamos ser infiéis com Deus. Podemos ser fiéis com Deus em toda e qualquer circunstância. Talvez você esteja passando uma situação extremamente difícil e você pensa assim, como que eu vou permanecer fiel a Deus aqui, no meio desse turbilhão que eu estou vivendo? Se você se sujeitar a Deus, o Senhor concede graça maior, porque Ele concede graça aos humildes, mas Ele resiste, Ele se opõe aos orgulhosos. Se você tentar resolver na força do seu braço, se você tentar fazer do seu jeito, se você alimentar um coração orgulhoso, rancoroso, amargurado, o Senhor vai se opor a você. Agora, se você se render a Deus, o Senhor vai conceder graça e você vai permanecer fiel a Deus. Você vai permanecer
fiel ao Senhor. Ah, amados, isso é extraordinário, isso é a nossa vida prática. Sabe, a gente precisa aprender a colocar essa vida em prática. Eu não quero ser infiel a Deus. Eu não quero, como está escrito aqui, ser chamada de adúltera. Né? E Jesus, quando ele foi explicar sobre o adultério do casamento, e aqui nós podemos trazer essa aplicação para a nossa vida com Deus, ele diz assim, vocês ouviram na lei que quando alguém se deita com outra pessoa, adulterou. Mas eu digo que se alguém só desejar no seu coração, já adulterou. Ou seja, Jesus nos explica que não é simplesmente uma prática, né? Porque talvez tem pessoa que diga, não, eu sou amiga de Deus, eu faço tudo o que Deus me pede para fazer, mas tem um coração infiel, tem um coração adúltero. Por quê? Porque as intenções, as motivações, o rancor, a amargura, o orgulho fica sendo alimentado ali dentro do coração. Jesus nos explica isso quando ele fala, mas eu digo que se você só desejar, só tiver uma intenção no seu coração, você já adulterou. Amado, o Senhor quer nos conceder graça maior e Ele nos concede graça maior para purificar as nossas intenções, para purificar as nossas motivações, para nos ajudar a permanecermos fiéis a Deus. A única coisa que nós precisamos é nos submeter, é nos sujeitar. E é aí que muitas vezes nós temos falhado. E é como eu mencionei, não é simplesmente nós olhamos isso, eu me sujeito a Deus. Nós só olhamos para o nosso relacionamento vertical com Deus, meu com Deus. Mas nós não olhamos o nosso relacionamento horizontal que se manifesta através das pessoas. Quantos casamentos sendo destruídos porque a esposa ou o esposo não se sujeita a Deus no sentido de se sujeitar, aí pedir perdão para o cônjuge, aí se reconciliar com o cônjuge, assumir a responsabilidade pelo erro. Quantos e quantos casamentos sendo destruídos por causa do orgulho, e daí as pessoas vão se autodestruindo por causa do orgulho, vão se tornando infiéis a Deus, vão se tornando adúlteras. Por quê? Porque vão alimentando um coração orgulhoso. Quantos relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos em Cristo? Quantas vezes nós vemos irmãos em Cristo dizendo, não, com aquele lá eu não me relaciono, eu não quero nada com ele, eu quero ele bem longe de mim. Amados, não pode ser assim, não pode. A gente pode arrumar 1000 desculpas, mas é que aquele irmão isso, aquilo. Se é irmão em Cristo, é da mesma família de Deus, é do mesmo corpo de Cristo. Como é que a minha mão vai falar para o meu pé, nunca mais coloco calçado em você? Nunca mais te ajudo a colocar calçado em você. Se quiser, se calce sozinho. Como que o meu pé vai olhar para minha mão e vai dizer assim, nunca mais te levo para lugar nenhum. Se quiser, vai você sozinha, não vou cooperar com você. Amados, o nosso corpo, os membros precisam estar cooperando um com o outro para que o corpo seja saudável. Se um está doente, todo o corpo sente. Se um não faz o que precisa ser feito, todo o corpo vai sentir. Isso acontece no nosso relacionamento com os nossos irmãos também. Quantos irmãos em Cristo? Não, eu não perdoo. Eu não perdoo. Como que você não perdoa se a Bíblia diz, perdoem para que vocês também sejam perdoados? E como que você abre a tua boca para dizer, eu não perdoo? Você tem que perdoar. Catiane, mas como que eu vou perdoar? Se sujeitando a Deus. Deus vai conceder graça. Olha o que a Bíblia diz. Deus concede graça maior. Ou seja, Deus dá uma graça sobre a graça para que você libere perdão. Para que você restaure aquele relacionamento. Para que você possa conviver bem com teu irmão em Cristo. Amados, é uma vida completamente diferente dessa que nós temos visto hoje por aí. Que as pessoas alimentam a amargura, alimentam o rancor, alimentam o orgulho, alimentam a soberba, alimentam do meu jeito, pronto, acabou, alimentam a carnalidade. É uma vida diferente. O Senhor quer que nós sejamos amigos dele, amigos de Deus, não inimigos. Agora, se nós permitirmos que o nosso coração fique dividido entre agradar a Deus e agradar a nós mesmos, ou agradar a Deus e agradar ao mundo, nós nos tornaremos adúlteros e infiéis a Deus e inimigos de Deus. Se nós continuarmos o texto ali, eu li até o versículo 7, se nós continuarmos, fala bem assim ali no versículo 8,
Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ou seja, aproximem-se de Deus. Parem de se afastar dele querendo viver do jeito de vocês. Amados, para nós sermos amigos de Deus, ou seja, fiéis a Deus, é por meio da graça dele. Para recebermos essa graça, a única coisa que o Senhor requer de nós é sujeição, é submissão. E ela acontece através da fé, da confiança no Senhor. Você precisa perdoar e não consegue perdoar, o Senhor te concede graça maior para perdoar. Você precisa resolver uma situação, um problema, e você não sabe como resolver essa situação ou esse problema, sujeite-se a Deus, o Senhor concede graça maior para você resolver essa situação, esse problema. Você está brigado com seu cônjuge, você nem está se falando com ele, sujeite-se a Deus, vai lá, pede perdão, fala que você quer a reconciliação. O Senhor concede graça maior para que essa restauração aconteça. Amados, é assim na nossa vida prática. Você está brigado com seu irmão, vai lá, pede perdão para ele. Você está com um relacionamento ruim com seus pais, vai lá, conversa com eles. O Senhor concede graça maior para que você tenha um relacionamento saudável. Amados, Deus, Ele deseja que nós desfrutemos de tudo que Ele conquistou para nós. De tudo. A única coisa que Ele nos pede é uma confiança. E dentro da confiança está a sujeição, a submissão. Olha o que a palavra nos fala. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente resistindo ao diabo sem se sujeitar a Deus. O diabo vai continuar aí te atormentando. Mas se você se sujeitar a Deus, aí sim você recebe a graça suficiente para resistir o diabo e ele vai fugir de você, seja em que área for. Seja em relacionamentos ruins, seja numa mudança de temperamento que você tanto busca, seja numa atuação aí dentro da tua casa, os relacionamentos dentro da tua casa estão destruídos. Se você se sujeitar a Deus, resistir às tentações do diabo, porque o diabo vai vir sempre tentando colocar briga, discussão, contenda. Você precisa se sujeitar a Deus e resistir a tudo isso. Mas não tem como resistir, amado, sem antes nos sujeitarmos a Deus. Entendem? Tem muita gente, como eu mencionei, tentando resistir o diabo na força do braço. Não vai, o diabo vai vencer você. Vai ser igualzinho aconteceu com aqueles filhos de Seva que foram expulsar um demônio e o demônio falou assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço também, mas vocês não sei nem quem são. E o demônio pulou, né? Possuiu uma pessoa ali e através daquela pessoa fez aqueles homens fugirem nus, perderam a roupa, perderam tudo, porque estavam tentando resistir ao diabo. Aí eu vou lá expulsar o demônio em nome de Jesus que Paulo prega. Ou seja, não era o Jesus deles, era o Jesus de Paulo. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio, não conseguiram resistir ao diabo. Foram envergonhados, humilhados. Por quê? Porque não se sujeitaram a Deus. Amados, nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós na medida em que nós nos submetemos a Deus, na medida em que nós nos sujeitamos a Deus. Essa sujeição é essa humildade que a palavra fala que Deus concede graça aos humildes. E nós nos sujeitamos, como eu já mencionei, para nós encerrarmos aqui, não é somente no nosso relacionamento vertical com Deus, através da nossa oração, da nossa súplica, do nosso clamor, do nosso choro, do nosso rendimento a Deus. Mas muitas vezes no nosso rendimento, na nossa rendição, vai se revelar através do nosso relacionamento com as pessoas, pedindo perdão, sendo pacificador, sendo instrumento de bênção para a vida das pessoas, sendo instrumentos de reconciliação. Né? Quantas vezes nós queremos nos render a Deus, empinamos o nariz ali, queremos continuar sendo instrumento de contenda através da fofoca, da inveja, da murmuração, enfim. Tudo isso, amados, precisamos o quê? Nos submeter a Deus. Ele mesmo concede graça. Ele concede graça para que nós permaneçamos fiéis, ou seja, para que nós sejamos amigos de Deus. Não é na força do nosso braço. Se nós tentarmos na força do nosso braço, nós vamos receber a oposição, a resistência de Deus, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça.
aos humildes, graça, favor, para que nós possamos vencer o que for possível, o que se apresentar a nós, se nós nos sujeitarmos a Deus, nós vamos conseguir vencer. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pela tua verdade. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, eu oro para que nós entendamos essa forma de viver, essa forma de nos sujeitarmos a Ti, não simplesmente na oração, no clamor, na súplica, no reconhecimento das nossas falhas diante de Ti, mas principalmente, Pai, uma rendição que afeta os nossos relacionamentos, né? Que nos faz servir, que nos faz pedir perdão, que nos faz sermos instrumentos de paz, de reconciliação. Nos ajuda nisso, Pai. Nós queremos de fato nos submeter a Ti. Nós queremos de fato ser amigos do Senhor. Não queremos ser infiéis, não queremos ser adúlteros, jamais, Senhor. Queremos ser seus amigos. Queremos que a nossa prioridade seja sempre o Senhor. Queremos a exclusividade desse relacionamento. O Senhor conosco e nós contigo. Nós sabemos que o Senhor é sempre fiel. O Senhor permanece sempre fiel. Nós é que muitas vezes somos infiéis, mas nós não queremos isso. Nós nos rendemos a Ti, reconhecemos a dureza muitas vezes do nosso coração e Te pedimos, nos ajuda. Nós não queremos guardar rancor, não queremos guardar amargura, não queremos alimentar o orgulho. Nós não queremos viver do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, confiando na nossa própria força, pelo contrário. Nós nos sujeitamos a Ti. Nós reconhecemos que dependemos do Senhor, que precisamos da Sua graça, que precisamos do Seu poder. Reconhecemos isso, Pai. Reconhecemos a suficiência de Cristo Jesus nas nossas vidas. Não podemos nada sozinhos. Só podemos contigo e por meio do Seu Espírito, da Sua capacitação, da Sua força. Nos ajuda nisso. Nos ajuda, Pai. Nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a Sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.